Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais esta aula da EBD. Você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube já teve a oportunidade de louvar o Senhor, de ouvir a mensagem aí ao vivo, aqui diretamente do templo da Igreja Batista Central em Santarém. Você seja muito bem-vindo entre nós. Bom dia aí, Caleb, Murilo, professor Samuel Walker, que está conosco também aqui, daqui a pouco ele vai assumir aqui a posição dele, Na próxima você vai ver ele na aula 7 e aula 8. Meu professor, grande bispo Rubivon aqui conosco. Agora, subtenente Rubivon. Subtenente. Tem que ter cuidado, porque senão o homem manda aprender mesmo. Então a gente está aqui para fazer o trabalho do Senhor. Hoje, meus irmãos, a lição de número 6. Qualidade ou quantidade? Mas qualidade ou quantidade de quê? Nós vamos falar. Bom, Rubivon, o irmão já inicia aí com uma oração e depois leia o nosso texto de Romanos 12, 10. Fique à vontade. Bom dia, amada igreja, bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Deus. E mais uma vez estamos juntos. Que bom estarmos aqui e que esse dia, essa manhã, seja um momento onde nós possamos ter a edificação do Senhor em nossa vida através desse estudo. Quero convidar os irmãos para nós estarmos orando. Vamos orar. Ó Deus querido, Pai amado, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, agradecido pelo tempo que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos juntos novamente, para, através da Tua palavra, sermos edificados para o nosso viver. Amém. Deus querido, pedimos nessa hora a Tua orientação, Senhor, venha com o Teu Espírito nos conduzir nesse estudo, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado de levar a Tua mensagem aos corações dos nossos irmãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos o texto de Romanos 12, 10. Já estou aqui com o texto. Vamos ler Romanos 12, no versículo 10. Diz assim o texto: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha, meus irmãos, que instrução difícil de seguir. Olha, amem uns aos outros com amor fraternal. Isso. Amor de irmão, fraternal. E aí vem essa outra parte. Quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. Não é? A gente não vê quase isso, né, irmão Rubivon? É todo mundo querendo honra para si. Títulos, elogios. Já tem irmão que, se não for elogiado, ele fica desesperado e entra em parafuso porque não recebeu honra, não foi elogiado. Então, observem a instrução da palavra. Alvo da lição: reconhecer a importância de reservar tempo para relacionamentos interpessoais e exercer o amor cristão. Relacionamentos interpessoais. Então, nós iremos ver aqui também mais uma continuação do tema mordomia do tempo, agora gerenciando o nosso tempo no que diz respeito às relações interpessoais e ao exercício do amor cristão. Ao final dessa aula, o aluno será capaz de entender o significado de tempo de dedicação à família. Será que nós temos dedicado tempo à nossa família? Vamos saber já já. Segundo, refletir sobre o quanto se dedica aos relacionamentos interpessoais. Você tem se dedicado ao outro, ao próximo? Terceiro, colocar em prática efetivamente o amor cristão pelo próximo. Sobre esse assunto, nós iremos ler uma passagem daqui a pouquinho. Tá bom? Primeiro ponto, nós iremos estudar 3 tópicos, tá? Tempo para a família, tá bom? Tempo para os irmãos da igreja e tempo para os amigos não crentes. Lembre que nós estamos no mundo, então você se relaciona com todo mundo, com a sua família, com os irmãos da igreja e com pessoas não crentes. Nós não somos alienados, tá? Primeiro ponto, meus irmãos, as maiores alegrias que temos são proporcionadas pelos nossos relacionamentos. Quer ver uma coisa? Começa a pensar aí. Começa a pensar uma alegria que você teve. Você geralmente está na companhia de alguém. Pode prestar atenção. Pode observar isso daí. Tá? Pode observar isso daí. E a gente vê lá no Salmo 133, ele reflete a alegria dessa comunhão. Ele diz assim no versículo 1:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é em desunião, não é em briga, é em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Primeiro tópico, tempo para a família. E aí depois você aí em casa, leia o Salmo 128, tá? Leia com calma o 128, o Salmo 128. Pergunta, quanto tempo você tem reservado para a sua família? Eu tenho certeza que muitos de nós trabalhamos muito. Observe quanto tempo você tem reservado para a sua família, quanto tempo você tem reservado para a sua esposa ou você para o seu esposo. Tem casais que vivem juntos e nem trocam um bom dia. Não, irmão, não tem. Tem sim. Tem. Quanto tempo você tem reservado para a sua esposa? Eu lembro, ou para o seu esposo, eu lembro, irmão Rubivon, eu ia comentar isso com você antes da lição, quando começou a pandemia, nós fizemos um dia uma EBD e ela estava ali próximo do Dia dos Namorados. E foi uma EBD muito divertida, muitas visualizações e muita gente assim. Isso daí foi em 2020. E eu lembro que nesse dia a gente falou do relacionamento homem e mulher, né? Foi um estudo sobre Cântico dos Cânticos, né? E foi um estudo realmente maravilhoso. E eu lembro que nesse dia teve até declaração de amor. Foi muito legal, teve até declaração de amor. Eu lembro quando eu fazia rádio, todo Dia dos Namorados, a gente, isso tem, tá, gente, 30 anos, 28, 29 anos, a gente fazia rádio, e a gente tinha no Dia dos Namorados, a gente reservava alguns CDs, estava começando esse negócio de CD, era mais de LP nessa época, para fazer um programa, e nesse dia era muito legal, assim, a gente via aquilo. Se pode ser num dia desse, por que você não pode se relacionar com a sua esposa com amor, com romantismo? Né? Lembrando que ela também é sua irmã em Cristo, se os dois frequentarem a mesma religião, a mesma fé e ordem. Ela é sua irmã em Cristo. Lembre disso. Lembre disso. Você, além de ser esposo ou esposa, ela também é sua irmã em Cristo. Como é que nós temos tratado as nossas esposas? E que tempo nós temos reservado? Será que é só naquele tempo de discutir confusão, briga? Outra coisa, qual o tempo que eu tenho para os nossos filhos? Ou para os seus filhos? Lembra, irmão Rubivon, aquela passagem de Deuteronômio 6, né? Que diz que nós devemos ensinar as crianças andando pelo caminho, quando estiver em casa. Nós temos, de fato, dedicado um tempo de qualidade para os nossos filhos. Eu só chamo o filho a atenção, é só para briga, só para confusão, só para desmerecer, só para enaltecer ali os defeitos. Como é que você tem investido tempo com os seus filhos? E terceiro, tempo para os pais idosos. Nós temos nossos pais que já são pessoas idosas. E o idoso, ele requer um cuidado diferenciado. Ele tem dificuldade de locomoção, ele não compreende direito as coisas, a gente tem que explicar às vezes 2, 3, 4. Às vezes a pessoa já perde a paciência na primeira explicação. Então, como é que nós temos tratado nossos pais que já são idosos e estão requerendo mais cuidado? Como é que nós temos agido com os nossos cônjuges? Qual o tempo que a gente tem dedicado com os nossos filhos e com os nossos pais? Meus irmãos, isso é mordomia do tempo. Você não pode esquecer da orientação inicial. Nós devemos nos amar uns aos outros com amor fraternal e dando honra ao outro. Isso diz respeito na família. Tem pessoas que tratam os pais, as esposas, os maridos, os filhos no coice. Mas quando está lá fora, é uma delicadeza. Então, tu quer ver o caba? Vai na casa dele. Não é isso, irmão Bivon? Irmão Bivon. Irmãos, quando falamos aqui da questão de nós termos relacionamento, o ser humano ele precisa disso. Nós precisamos ter relacionamentos com pessoas, né? Relações interpessoais. E precisamos nutrir isso sempre. É necessário isso. Eu vejo uma necessidade tremenda do ser humano conversar. Perfeito. É falar. Às vezes ele não quer nem conversar, ele quer falar. É preciso que alguém ouça.
Que é alguém que ouça, né? Ouça Tem lá ele. 2 ouvidos disponíveis Isso. ali. E ainda falando na lição passada sobre amor ao próximo. Amor ao próximo, meu irmão, não é que a gente só visualiza, a gente não deve só visualizar as pessoas na rua, alguém da igreja. Família também é próximo. Filhos também é o nosso próximo. O irmão falou o tempo de dedicar ao nosso filho, de conversar com o nosso filho, que já tem filho, adolescente, criança. Esse tempo também é precioso, de ouvir seu filho, de orientar seu filho com amor. Ele é um próximo também. Nós devemos ter esse amor por essa criança, por esse jovem, por esse adolescente. É bem verdade, irmão Marco, que às vezes nós não queremos. É A verdade. nossa natureza é terrível. A gente está pensando muito na gente, no nosso individualismo, no nosso ego. A gente quer descansar, a gente quer ouvir, mas a gente não quer, às vezes, conversar com o nosso filho. Sabe? Isso por mim, eu falo por mim. Mas aí eu penso assim, que eu preciso amar meu filho. Porque se ele não conversar comigo, ele vai conversar com alguém lá fora. E aí a orientação Sabe pode lá ser que outra. orientação vem de lá, né? Então, Certamente não vai ser boa. quando o irmão fala da honra ao outro, é isso que a Bíblia diz pra gente. Honre seu filho, honre sua esposa. Né? Porque se a nossa natureza, a gente quer se saber da gente, quer só os nossos interesses. Essa é a verdade. Não podemos fugir disso. Mas o crente ele tem que andar conforme a Bíblia. O que a Bíblia diz para ti? Ei, vai à tua custa do dia, meu filho. Né? Então a gente tem que. Por isso que uma vez a gente conversando, o irmão Marco até fala isso, que a Bíblia nos ensina a andar na contramão do mundo. E é isso, é verdade. O mundo vai para ali, o crente tem que ir contrário disso. Senão vai no mesmo barco que todo mundo, né? Infelizmente. E o tempo para o nosso cônjuge estar junto, conversar, é necessário. A gente está cansado, é verdade, está cansado, a gente vai só dormir mesmo. Mas é preciso tirar esse tempo, dar atenção. A mulher para o esposo para a mulher. Os filhos, quando pedem uma orientação do pai, às vezes é porque ele confia no seu pai. E o pai, quando o irmão falou do idoso, quando você tem um pai que já está idoso, cuide dele, dê atenção para ele. Que depois vai sentir saudade. Né? Vai sentir saudade. E sabe por que o seu pai pede você uma orientação, pede um conselho? Porque ele confia em você. É isso aí. Ele confia em você. Eu tive essa experiência com meu pai. Eu nem estava aqui, estava em outra cidade, longe, e meu pai ligava para perguntar. Olha aí, um senhor de 70 e poucos anos ligando para alguém na época, eu tinha 40, não tinha nem 40 anos, pedindo orientação de um filho, né, que seria o inverso. Pô, dê atenção. Na teoria vai ser o contrário. Vá visitar seu pai, passe lá. O tempo da sua bola, tira um dia, vá lá com seu pai, com a sua mãe, com seu avô. Então, a Bíblia nos ensina sobre isso, esse tempo de qualidade, né, para a gente investir. Você está demonstrando para ele amor fraternal, cuidado com aquela vida, fazendo diferente que os outros não fazem. A sociedade não faz isso. Tanto que joga para onde? O asilo, né? Às vezes abandonam simplesmente. Não, e abandona, né? Abandona. Tá certo que hoje nós vivemos numa sociedade mais difícil, que pessoas precisam ir para outra cidade trabalhar. Às vezes tem família que tem 2 filhos, um filho. É uma realidade também, não podemos fugir. Às vezes no hospital, o pessoal do doente, você ter o trabalho vai ser difícil, eu entendo, né? Entendemos, passei por isso também com meus irmãos. A gente tem que entender isso. Mas se a gente tem tempo, se a gente pode, por que não fazer? É a questão da mordomia do tempo. Você tem que saber gerenciar o seu tempo. E lembrar, meus irmãos, de uma coisa. Sabe o que move isso tudo? É aquela palavrinha de 4 letras. Amor. É o amor que move isso tudo. Obrigado, irmão Rubão. Segundo ponto. Esse mesmo tempo de comunhão que nós temos, né, com a nossa família, nós também precisamos ter com os nossos irmãos da igreja. Nós já falamos sobre isso na lição 3, na lição 5. Quem não ouviu a lição 5, depois ouça, é antes dessa, domingo passado, nós falamos desse assunto. E aqui, esse tempo com os irmãos da igreja, nós temos aqui um tempo para comunhão. E dentro desse tempo de comunhão, tem 3 coisas. Com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja toda, aquele momento que nós estamos reunidos como corpo de Cristo. É maravilhoso, meus irmãos. Só quem participa. É um momento maravilhoso. A gente sai renovado, né? Na lição anterior, Marco, nós comentamos a orientação de Atos. Atos, né? 2, 42 a 47. Viver em comunhão. Exatamente. A gente volta aqui nessa abordagem. É isso aí. Nessa orientação. De estar junto, o corpo está junto. Na oportunidade que tivermos, temos que estar juntos. É a comunhão dos santos. Eu cortei, mas... Não teve corte não, tá perfeito. É isso mesmo, é a comunhão dos santos.
Atos 2, 22 Atos 2, 42. 42 a 47. Depois leia, que você vai ver como é que era a comunhão dos santos, como é que a igreja de Jesus era, logo que ela começou. Outra coisa, meus irmãos, com grupos específicos, nós temos a comunhão também na EBD, estudando a palavra. Quando você vai na casa de um irmão tomar um café, poxa, é tão bom. Os nossos PGMs, irmão Rubio. PGM. Eu lembro da minha época de adolescente barra jovem, os acampamentos, eu não perdia um, era uma maravilha, tenho saudade até hoje. E outro momento também é o individual, tem aquele momento que você precisa conversar com o irmão a sós. Muitas vezes o irmão está pensando num problema, de uma orientação, é um irmão novo na fé que não sabe tratar uma situação, ou já veio de uma situação complicada. Esse irmão precisa crescer na fé. E como é que ele cresce? Com os relacionamentos. É nesse exercício que nós crescemos também. Nós crescemos também. Então nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos de um tempo de comunhão com os nossos irmãos. Aqui tem um exemplo da síndrome do porco-espinho, né? É aquele cara que ninguém pode chegar perto dele, que vai sair farto. Né? Tem aquele que você não pode fazer uma pergunta, já vem 3 espinhos na tua direção e tu diz, eita, com o irmão Samuel ninguém pode. Tô brincando que o irmão Samuel ninguém pode falar nada. E o que acontece naturalmente, você se afasta. Aí depois o cara, ninguém gosta de mim, tô aqui isolado, ninguém. O cara mesmo expulsou o porco-espinho. Vocês já viram aquele vídeo do porco-espinho brigando com outro bicho? O cara chega perto do porco-espinho, solta aqueles espinhos, o bicho, ó. E tem muito irmão que tem síndrome do porco-espinho. O cara não pode fazer uma pergunta, meu irmão. O cara vem com 10 pedras em cima. Eu penso também, irmão, aí que nessa sua fala, daquele que ataca, e há também no nosso meio, pessoas que se isolam. Perfeitamente. Pessoas que não querem relacionamento, não sei por que a razão, mas se isolam e depois acabam comentando coisas como isso, dizendo assim, mais ou menos que, poxa, ninguém se lembra de mim, eu não vou na igreja porque ninguém se importa comigo, ninguém fala comigo. Às vezes a pessoa não se apresenta. Então fica difícil a igreja organizar e criar relacionamento. Se a pessoa mesmo se isola. E não é que não deve existir na igreja a acepção de pessoas. Perfeito. Não deve existir isso. É chamado de panelinha também. Não deve existir. Mas aí acontece que às vezes por um isolamento da pessoa que não quer se envolver, ela acaba comentando coisas e leva essas coisas fora da igreja. Né? E às vezes acaba escandalizando a gente, a igreja de Cristo. E nesse ponto, irmão, me permita honrá-lo, porque a gente tem que dar honra a quem merece honra. O irmão Rubivon é o nosso garoto propaganda de relacionamento da igreja, sabe? Porque toda pessoa que chega aqui na igreja, que, vamos dizer, um visitante, eu duvido, só se o irmão amarrar o irmão Rubivon, eu duvido que essa pessoa não vai receber a presença do irmão Rubivon lá, dando um abraço, perguntando o nome, procurando saber. Ele sabe o nome de todo mundo. Isso, ele assim, é o nosso modelo a ser seguido. Você quer saber como é que é? Venha na Igreja Batista Central. Venha. Você que nos assiste, que não conhece, venha para você ver como é que é o tratamento que o irmão Rubivon dá. Tratamento VIP. Não sai depressa, porque às vezes não dá tempo. Também tem isso, né? Aí o pastor vai terminar, aí o irmão sai antes, não. Espere para ficar no cafezinho, você vai ver como é que vai ser. Mas é isso, irmão Rubivon. Essa é a prática, é prática. Tem dia que a gente não tá muito pro papo, não, mas a gente tem que encontrar a nossa natureza e vai, né? Outra coisa, tempo para beneficência. Tem um texto, irmãos. Tiago, abre aí na tua Bíblia, Tiago 2, 14 a 18. Esse texto aqui é emblemático. Preste muita atenção nesse texto, tá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras e eu mostrarei as minhas obras por meio da fé. Meus irmãos,
A obra é uma consequência da fé que você tem em Cristo Jesus. É muito fácil eu dizer, sei que o irmão Rubirão está passando necessidade, eu sei, claramente, eu tenho condições de ajudar. Irmão, poxa, eu estou assim consternado com a sua situação, eu me solidarizo. Deus te abençoe, Deus vai abrir uma porta, meu irmão, para você. Mas a porta está aqui, ó. Eu não abro o bolso, meu irmão. Eu não ajudo. Aí o irmão Rubivão com a barriga dele roncando, e eu não ajudo. Aí eu digo que eu tenho fé. E aí? Cadê? Nós fomos chamados, meus irmãos, para o serviço. Então nós temos também que dedicar esse tempo à beneficência. Outro tempo para a hospitalidade. Eu sempre digo aqui, eu tenho um exemplo de hospitalidade é a minha mãe. Eu sempre digo isso. Eu fui criado, na minha casa nós não éramos ricos, tínhamos lá nossas dificuldades, mas na casa da minha mãe parecia um hotel. Era o tempo todo cheio. Era algum parente do interior que vinha fazer um exame, era alguém que morava com a gente. Às vezes na hora do almoço chegava alguém para almoçar. Sabe onde é que sentava? Na mesa. Eu naquela época não compreendia. Mas a minha mãe foi um exemplo de hospitalidade. Ela exerceu isso. Ela exerceu. E até hoje ela faz. Está com 72 e até hoje ela faz. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para o serviço. E a hospitalidade também é um serviço. Irmão Rubivon, para que depois nós passemos para o último tópico. Irmãos, volto aqui no texto da aula 5. Sim. Quando o irmão falou da bondade, né? Lá, o que ele orienta para nós lá? Ele repartiu o que tinha em comum, se dividiu. Então ali está uma orientação para a gente, se a gente pode fazer, tem condições de dividir, de dar algo a alguém, um pouco que seja, pelo menos para alimentá-lo, por que não fazer? Tanto na nossa mão, né? Eu li esse texto uma vez para um irmão que havia a necessidade dele, aí fui lá, eu pedi para ele ir na minha casa, e antes dele eu mostrei esse texto para ele. E talvez para ensiná-lo também, né? Um dia ele puder ajudar outro, que não seja somente no falar, mas seja também na prática, de tirar e ajudar alguém. E isso não é fácil para nós, não é brincadeira. O pastor tem uma coisa, que a coisa mais difícil, que ele fez um gesto, né? É colocar a mão no bolso, né? Então é uma prática difícil para a gente. Porque o mundo nos pressiona, eu volto a falar do mundo de pressão. O mundo nos pressiona porque é loucura, todo mundo está querendo enganar, todo mundo enrolar e tal, né? E a gente fica nessa. E às vezes é preciso exercitar a nossa fé. A nossa fé, que o irmão falou do texto de Tiago, através das nossas obras. E aí, irmão, a obra não precisa ser uma pavimentação de uma rua, né? Não precisa ser uma construção para mostrar que ele fez, que deu o prédio. Pequenos gestos são obras. Servir, foi algo que falamos também, servir são essas pequenas coisas que podemos servir. O irmão sabe que o irmão mora em tal lugar, um bairro tal, e você mora para cá, mas está vendo que o irmão, puxa, ele vai andando, vai pegar sobra. Por que não fazer uma obra de amor ao próximo? Né? Puxa, irmão, não vou deixar você aqui, você é meu irmão em Cristo. Aí eu lembro do texto de Lucas, que o irmão gosta de Mateus, do 6,31 para mim. O bem que querem fazer para ti, que querem fazer para ti, vai lá e faz você também. Mateus 7,12 e você é Lucas 6,31, mesma coisa. Faça, meu querido. Por que não fazer? Então isso é obra, isso é fé. E essa obra vem pelo quê? Pela fé, pelo amor que a gente tem pelo próximo. Isso. A mola mestra de tudo é o amor. A mola mestra de tudo é o amor. Também. Terceiro ponto, meus irmãos. Tempo para a família. Temos que ter lá na nossa programação de tempo para a família. Aí envolve esposo ou esposo, filhos e pais, idosos, né? Segundo tempo, o tempo para os irmãos da igreja. E aí envolve a comunhão, a beneficência e a hospitalidade sem murmuração. Não adianta eu fazer murmurando. Tá bem, então precisa se converter, tá? Para fazer dando coice nos outros também não dá. Né? Não tem condições assim não, precisa se converter. Terceiro, tempo para os amigos não crentes. Meus irmãos, as pessoas estão nos olhando.
Nós vivemos num mundo que as pessoas estão nos olhando. Elas estão vendo o que nós postamos. O que nós postamos. E eu já tive a oportunidade de receber pessoas na minha casa que foram buscar orientação. E eu não sabia por quê. Por que essa pessoa veio comigo, podendo vir de longe e tal, buscar uma orientação, né? E aí, depois perguntando, não, porque a gente tem percebido que você, né, tem assim, esse exemplo de estar sempre procurando ajudar e tal. Não estou falando isso com engrandecimento, nem nada disso, não. Mas assim, o que eu quero dizer para os irmãos entenderem é que as pessoas nos veem. Entenda isso. Murilo, você que está me olhando aqui, lá no seu trabalho, as pessoas estão vendo você. E aí está rolando uma conversa aqui que não condiz com um cristão. Você, claro que não está pecando porque está ouvindo, você está trabalhando. Mas se você não participa disso aqui, eles vão observar, poxa, o Murilo não participa. A gente conta umas piadas, o Murilo não ri para ali, está na dele aqui, está trabalhando. Então todo mundo ali, ó, de lupa em você. Numa hora que alguém precisar de uma referência, vão lembrar, poxa, mas o Murilo é um cara. Vão lembrar de você. Por quê? Luz e sal. Você é luz para esse mundo. Você é sal. Tanto para dar sabor, como para conservar os princípios bíblicos, os valores morais que estão contidos na palavra de Deus. Então você tem que ter um tempo, sim, para as outras pessoas. Tem pessoas lá no seu trabalho, assim como já estiveram no meu, sofrendo. E você sabe que aquela pessoa está sofrendo, por que você não vai lá estender a mão? Aquela pessoa quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. Quer uma orientação. E nada melhor para um cristão do que alguém levantar uma bola dessa e você dar uma orientação à luz da palavra de Deus. Aqui, meu irmão, está toda a orientação que você precisa em todas as áreas da sua vida. É na palavra de Deus. E nós somos usados e chamados para isso. Então veja aí na sua configuração de tempo, que você tem um tempo para o outro também, para edificar o outro, para ajudar o outro, para abençoar o outro com as suas palavras. Porque tempo para falar mal dos outros a gente tem bastante. E como tem? Tempo para contar piadinha, para falar de futebol, briga política agora nem se fale, né? Nem se fale. E aí a gente não tem tempo para exortar, abençoar, admoestar, orientar o outro. Então, reserve esse tempo para você ser luz, para você ser sal na vida do outro. Irmão, a gente tem que entender que nós não fomos chamados para esse mundo para nos isolar, viver em isolamento. Ainda falamos que precisamos ter, nutrir relacionamento com pessoas. Falamos de nós, cristãos, com família, com esposa, né? Filhos, mas esse relacionamento também pode ser com pessoas lá fora. O próprio Jesus, ele disse que não veio para não quer que a gente saia do mundo, né? Que a gente abandone o mundo. Então, queridos, quando a Bíblia diz que nós devemos que a luz ela não pode ficar embaixo de uma candeia para ela apagar, qual que é a ideia disso? Se você é luz, você tem que ir para onde você possa iluminar. Você pode se iluminar. Ser visto, ser referência. Exatamente. Então, eu sou crente, eu não quero pecar, eu não quero viver nesse ambiente aqui, vou me isolar. Você sabe, será que você está sendo bem visto como cristão? E aquele cara que não fala com ninguém, né? Não fala com ninguém, isoladão. Irmão, tá tudo errado no nosso pensamento. A luz é para brilhar, a luz é para fazer a diferença, a luz é para ir na escuridão, iluminar a escuridão. O irmão citou ali o exemplo do irmão, se festa num ambiente, o que ele não deve estar ali? Ele não deve estar compartilhando, ele não deve estar envolvido nas coisas, mas ele pode estar lá, desde que ele seja diferente no sentido de ser luz para as pessoas. Ele ser o exemplo, ele ser o diferente no sentido de ser uma referência para alguém, referência positiva. Né? Porque se fosse de isolamento, queridos, eu não teria um bom relacionamento no meu trabalho. Não teria, porque onde eu convivo com homens e algumas mulheres, mas a maioria são homens. Aonde há pornografia,
onde os palavrões são constantes, né? Onde palavras de ofensivas, vontade de dar briga, motivação para conflitos, né? Então a gente tem que. A Bíblia também nos ensina que o silêncio, muitas vezes, ele é sabedoria. Às vezes você se cala em certas situações, mesmo você tendo opinião, mas de repente aquilo é sabedoria para você evitar um conflito. Porque sabe em outro momento você possa chamar a pessoa, sabe que você pode dizer, poxa, sabe aquela situação que você estava falando? Puxa, eu penso dessa forma, só você e ele, você vai ver que a conversa é bem diferente. Não é a mesma num momento de tem 5, 6 pessoas que um fala diferente. Então, irmãos, ser luz é a gente iluminar o mundo, as trevas. Não é para se isolar. Quem se isola, eu penso que está em contrário do que a Bíblia nos ensina. Muito bem, perfeito. E meus irmãos, concluindo, a nossa lição é uma pergunta, né? Nossa lição é uma pergunta: qualidade ou quantidade? E aí eu respondo para você. O ideal é que seja quantidade com qualidade. Exatamente. Tá? Você tem que ter quantidade com qualidade. Tá? E, mais uma vez, observe o seu tempo. Veja aí na sua divisão de tempo, de prioridades. O que você tem dado prioridade? Será que é o celular? Muitas vezes uma pessoa quer falar com você e você nem... né? Se for para usar o celular, que seja para abençoar alguém. O celular pode ser usado sim, você está abençoa aquela pessoa com uma mensagem, abençoa aquela pessoa com um texto bíblico, abençoa aquela pessoa com uma conversa. Então lembre, você tem que atuar na sua família, você tem que atuar com os irmãos da igreja e com os não crentes, usando o seu tempo de forma consciente para abençoar aquela pessoa, para edificar aquela pessoa, tá? Que Deus nos abençoe. Nós encerramos aqui mais essa lição da EBD. Obrigado, irmão Rubivon. Obrigado, nossos irmãos, você que ficou conosco. Vamos orar encerrando? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa aula, Senhor, que mais uma vez nós possamos saber administrar o nosso tempo, tanto na nossa casa, nos nossos familiares, como com nossos irmãos na igreja, em todas as programações, ou muitas vezes uma conversa individual com o irmão, que nós possamos ser boca de Deus na vida daquela pessoa, Senhor, trazendo orientação. Também com as pessoas não crentes que estão nos vendo, nós somos vistos a todo momento. Nós possamos ser vistos como exemplo e não como um escárnio ou um desserviço para o Evangelho. Dá-nos um domingo abençoado, um almoço de paz, que nós façamos a Tua vontade a cada dia, sempre alicerçados no amor de Cristo. Amém. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, um bom domingo a todos.